Aqui do Cantinho da Nutri, e hoje a gente vai falar sobre um tema muito importante para vocês que querem um tratamento aí natural e de verdade para a síndrome do ovário policístico. Tô colocando aqui, fixando o tema, para que todo mundo, quando entrar, possa saber do que estamos falando. 4 pilares do tratamento da SOP. Enquanto o pessoal vai chegando, aliás, gente, nossa primeira live aqui em horário novo, hein? Anotem aí, terças e quintas, às 8 horas da noite, tem live aqui no Cantinho da Nutri, pra gente falar sobre tratamento natural da síndrome do ovário policístico. A gente tava fazendo às 9, mas aí eu descobri que muita gente vai assistir a novela nova da Globo, inclusive eu estou bem tendenciosa a assistir, e aí eu resolvi antecipar um pouquinho a live às 8 horas para que todo mundo possa assistir a live. E aí quem quiser assistir a novela, fique em paz aí para assistir a novela Amor de Mãe. Gente, não sou fã da Globo, apoio tipo 10% das ideias e do que eles trazem assim pra gente. Acho uma bela de uma falcatrua, na verdade. Mas eu acredito que a história da novela e, enfim, né, o objetivo principal aí da novela Amor de Mãe vai agregar principalmente para as tentantes e principalmente para vocês aí que estão em busca, né, do tão sonhado positivo. E hoje eu trouxe um assunto bem importante aqui, que são os 4 pilares do tratamento da síndrome do ovário policístico, que a gente vai falar sobre cada um deles, sobre a importância e principalmente, né, dicas práticas para que vocês já comecem a aplicar e para que vocês já comecem a ter resultado. Olha quem voltou, Ana Vitória voltou para as nossas lives, depois de uma chamadinha, né, Ana Vitória, tipo, Ana, cadê você? E Ana, vamos lá, quem vai receber a Ana aqui com muitos corações? Vamos lá, muitos corações nessa tela, para Ana Vitória se sentir acolhida e amada novamente e não nos abandonar mais nas noites de terça e quinta. Gente, a Ana Vitória é da minha equipe e enquanto eu estiver passando conteúdo aqui na live, ela vai ajudar vocês aí com os comentários e as dúvidas que forem surgindo. Combinado? E aí, quem é portadora da síndrome do ovário policístico, coloca eu aqui nos comentários. Se tem alguém aqui assistindo pela primeira vez, quero aproveitar e me apresentar, né? Meu nome é Carol Faria, como vocês já devem saber. A minha formação é em nutrição e eu sou portadora da síndrome do ovário policístico há 19 anos. Há 3 anos eu trabalho, eu ajudo, né? Lido profissionalmente com a síndrome do ovário policístico, ajudando mulheres que também são portadoras da SOP e que querem um tratamento natural, sem medicamentos, sem hormônios, não querem ficar dependendo de anticoncepcional para ter o tratamento e o controle dos sintomas, não querem mais conviver com os sintomas, né, queda de cabelo, acne, excesso de pelos, alguns dos sintomas que muita gente nem relaciona com a SOP, mas que tem tudo a ver com a síndrome do ovário policístico, como cansaço, fadiga, vontade de doces, dependência por carboidratos. Você que tem SOP, que sofre com tudo isso que eu falei aqui, fica ligadinha na nossa live, principalmente nos nossos conteúdos, porque eu tenho certeza que eles vão te ajudar a ter um tratamento natural e de verdade para a SOP. Nós somos em 100 milhões de casos em todo o mundo, isso representa 20%, gente, 20% da população feminina em idade fértil sofre com a síndrome do ovário policístico. Isso quer dizer que cada mulher portadora, vocês aí que comentaram agora há pouco, né, que são portadoras da SOP, cada uma de vocês conhece pelo menos outras 2 mulheres que também são portadoras da síndrome e que provavelmente estão sofrendo por conta dos sintomas e das manifestações da SOP. Vou pedir um favor para vocês, posso contar? Posso contar com vocês para me ajudar? Sim ou não? Gente, olha só, aqui embaixo, do lado da onde vocês colocam os comentários, tem um aviãozinho. Se você clicar nesse aviãozinho, você consegue mandar o nosso vídeo ao vivo para as pessoas que você conhece, para as mulheres que você conhece. E isso vai me ajudar a levar mais informação de qualidade para todas essas mulheres e vai ajudar essas mulheres a conseguirem entender um pouco do que elas estão vivendo, do que elas estão sofrendo, né, de tudo que elas estão passando e principalmente, né, vai me ajudar a fazer com que elas entendam o verdadeiro tratamento da SOP. Posso contar com a ajuda de vocês? Quem aí vai mandar a live para quem conhece, coloca um coraçãozinho aqui nos comentários. Quem é das antigas sabe, né? Eu amo corações, eu amo cores, então quanto mais coração e mais colorido tiver a minha tela, mais eu vou falar e mais conteúdo eu vou entregar aqui nessa live para vocês. Então, vocês já sabem o segredo. E vamos começar então, né? Já deu bastante tempo aí para o pessoal ser avisado, para o Instagram, né? Avisar todo mundo que eu tô online. E a gente vai falar hoje sobre os 4 pilares do tratamento da síndrome do ovário policístico.
Gente, alguém aí tem uma cadeira em casa? Vocês têm cadeira em casa? Quantos pés tem a sua cadeira? Quantos pezinhos tem a cadeira que você tem aí na sua casa? Coloquem aqui nos comentários. Carol, passa o Insta da ginecologista. Carol, qual ginecologista? Doutora Ivonilde, que foi quem fez a live comigo, doutora Ivonilde Jales, tá? Se foi ela que se é ela, né, que você tá perguntando, esse é o Insta dela. Gente, ninguém tem cadeira aí em casa, não? Vocês sentam aonde? Pelo amor de Deus, né? Todo mundo aqui deve ter cadeira em casa. Pelo menos um exemplar desse bicho raro você deve ter aí na sua casa. E você pode, neste momento, ir lá e contar quantos pezinhos tem a sua cadeira. Muito obrigado, Bombom Silva. Quatro pezinhos, quatro pauzinhos ali sustentando a cadeira. Vocês que têm cadeira em casa, que a gente viu que é uma raridade aqui na live, agora todo mundo respondendo. Vocês que têm cadeira em casa, vocês sentariam numa cadeira cujo um dos pezinhos tá meio bambo, tá meio assim, meio pra lá, meio pra cá, tá meio molinho, tá faltando alguma coisa ali? Sim ou não? Vocês sentariam numa cadeira onde a gente não tem os 4 pés muito bem fundamentados e muito bem seguros? Porque eu não sentaria. Mas eu vejo diariamente pessoas no meu inbox, no meu direct e nos comentários aqui do meu Instagram e até dos comentários da live, falando que estão fazendo super certinho a alimentação, que estão seguindo todas as minhas recomendações, que estão aplicando tudo que estão aprendendo e não tem resultado. E aí eu pergunto para essa pessoa, mas peraí, como que tá a sua qualidade de sono? Ai, Carol, eu durmo muito pouco, eu durmo muito mal. E você é estressada, é ansiosa? Nossa, Nutri, eu sou muito estressada, eu sou muito ansiosa, eu sofro muito por causa disso. Ah, e você tá fazendo atividade física? Nossa, Nutri, não, eu tô sedentária faz 1 ano. E aí eu falo, como que você quer ter resultado se você só tem um pezinho na sua cadeira? Gente, vocês não vão ter resultado, porque o tratamento da síndrome do ovário policístico, a base do tratamento, a principal parte do tratamento envolve 4 pilares: alimentação, atividade física, manejo do estresse e da ansiedade e melhora do sono. Se você só tem um desses 4 funcionando, por mais que ele seja perfeito, assim, que você esteja ali se debruçando de corpo, alma e coração para fazer esse negócio dar certo, você muito provavelmente não vai ter resultado e não vai ficar satisfeita com o resultado que isso vai te trazer. Porque um pilar não sustenta o tratamento da SOP. Assim como um pezinho da sua cadeira não vai te sustentar se você sentar nessa cadeira. Combinado? Então, acho que esse é o principal fator que vocês têm que levar em consideração e vocês têm que ter isso em mente, vocês têm que saber, porque, gente, senão vocês ficam ali atormentadas, porque estão se esforçando demais, estão colocando muita energia sobre uma coisa e não estão vendo resultado. E é claro que isso desmotiva, é claro que isso desanima, e daqui a pouco você vai querer, na verdade, buscar o mais fácil, né? Que pode ser o anticoncepcional, pode ser um medicamento que não vai estar tratando o seu problema, que não vai estar ajudando a sua saúde, que não vai te dar um benefício a longo prazo, mas que pode trazer aí um resultado imediato que talvez, né, você esteja buscando por estar colocando forças em algo que não te dá resultado, não te faz, né, feliz. E vamos lá, quais são os 4 pilares? Já falei aqui, né? Vamos começar pelo primeiro deles, que é a alimentação. E eu aproveito para explicar aqui, gente, o papel da nutrição nesse tratamento da síndrome do ovário policístico. Por que que eu, formada em nutrição, falo de tratamento da SOP? Porque a síndrome do ovário policístico, ao que tudo indica, é uma doença genética transmitida de mãe para filha, né? Então, a mulher portadora da SOP transmite o gene, né, que faria com que essa menina, ao crescer, desenvolvesse a síndrome do ovário policístico. Então, a síndrome do ovário policístico é uma patologia de origem genética. Só que essa patologia, ela só desenvolve mediante fatores ambientais. Então, o que acontece? Uma menina que tem o gene, né, entre aspas, da síndrome do ovário policístico, ela pode desenvolver ou não a SOP, dependendo de como for a rotina e de como for ali o dia a dia dela. Ou seja, dependendo dos fatores ambientais aos quais essa menina é exposta. Isso explica porque, muitas vezes, 2 irmãs são completamente diferentes. Uma desenvolve a SOP e a outra não. Ou eu já cheguei a pegar casos de irmãs gêmeas, onde uma desenvolveu a síndrome do ovário policístico e todos os seus sintomas e a outra nunca manifestou, a outra nunca teve sintomas.
Porque os hábitos alimentares, a questão da atividade física, do estresse, da ansiedade e do sono, para essas pessoas eram completamente diferentes, mesmo elas sendo filhas de uma mesma mulher. E essa mulher sendo portadora da SOP. Então, a síndrome do ovário policístico é uma doença genética transmitida de mãe para filha, mas a criança, né, quando cresce, pode ou não desenvolver a síndrome, dependendo dos fatores ambientais aos quais ela é exposta. Dentre esses fatores ambientais, a gente tem a alimentação como uma parte muito importante do processo. Então, a gente entende que as mulheres que acabam desenvolvendo a síndrome do ovário policístico acabam desenvolvendo por quê? Elas têm alto índice de consumo de carboidrato, produto industrializado, alimentos ricos em açúcares. E esse alto consumo de carboidratos, açúcares e produtos industrializados causaria nessas mulheres uma disbiose, que é um desequilíbrio da microbiota intestinal, que faz com que essas mulheres tenham mais gases, barriga estufada, barriga inchada, um pouco de desconforto abdominal, né? Parece um desconforto digestivo, né? Como se tudo que você comesse te estufasse, fizesse você ficar assim, né, com a barriga bem inchada. Muitas mulheres, quando não tem sobrepeso e obesidade, relatam um abdômen bem distendido, parece uma barriga de uma mulher que acabou de ficar grávida, né? Que está nas primeiras semanas gestacionais. Esses sintomas são muito característicos dessa disbiose, desse desequilíbrio da microbiota intestinal, que é causada pela má alimentação. Alto consumo de industrializado, açúcar, carboidrato simples, refinado, mais outros fatores ambientais que não convém aqui. E essa mulher, quando desenvolve essa disbiose, quando tem esse desequilíbrio da microbiota intestinal, não só tem mais vontade de comer esses alimentos, alimentos ricos em açúcar, alimentos ricos em carboidratos simples e refinados, como também acaba apresentando maior tendência à resistência à insulina, que é uma condição muito presente na síndrome do ovário policístico e que, a princípio, é o motivo pelo qual a gente começa a ter uma desordem hormonal com aumento dos hormônios masculinos. Então, o tal do hiperandrogenismo, que é o aumento dos hormônios masculinos, como a testosterona, por exemplo, poderia ter a sua origem nessa disbiose. Olha que maluco, né? E aí, quando você entende todo esse processo, você começa a perceber como a alimentação é super importante no tratamento da SOP. É importante a gente ir no ginecologista? É importante. É importante ter uma endócrino? Sem dúvida nenhuma. Mas a nutricionista é parte fundamental na equipe que trata e controla a síndrome do ovário policístico. Porque se a SOP tem a sua origem na alimentação, de uma certa forma, ela também vai ter o seu tratamento começando pela alimentação. Não faz sentido nenhum você começar o seu tratamento por um medicamento, por um anticoncepcional, por um hormônio, seja lá o que for, se você não resolve aquilo que originou o problema, que é a alimentação. Então, daí a gente entende a importância da nutricionista em todo esse papel da fisiopatologia, né? Do desenvolvimento da condição chamada síndrome do ovário policístico, que é uma síndrome hormonal, onde vários hormônios estão desequilibrados, dentre eles a insulina, que é um hormônio que responde diretamente ao que a gente consome, mas que todo esse desequilíbrio começa nas escolhas alimentares da pessoa. Então, a gente precisa ter essa consciência de que a alimentação tem total influência sobre aquilo que a gente vai acabar, né, tendo aí como saúde, principalmente sobre o nosso desenvolvimento da SOP. Se hoje você está sofrendo por aumento dos hormônios andrógenos, pelo hiperandrogenismo, né, aumento de queda de cabelo, de acne, excesso de pelos, gente, isso tudo pode começar na sua alimentação. E o tratamento disso também. Então, é importantíssimo que a gente tenha essa consciência em relação ao tratamento nutricional da SOP, ou seja, o nosso tratamento vai começar pelas nossas escolhas alimentares. O principal objetivo da dieta, né, entre aspas, da SOP, é promover o controle da insulina, que é o nosso hormônio transportador de glicose. É o hormônio que vai fazer o transporte da energia no nosso sangue. Se você tem resistência à insulina, você sente duas coisas muito fortemente. A primeira delas, cansaço, fadiga, indisposição, falta de energia. Parece que você quer dormir muitas e muitas horas além do que o normal, né, para a população da sua idade. E, ao mesmo tempo, sente também muita fome, muita vontade de carboidrato, meio que uma dependência por carboidrato. Algumas mulheres sentem isso pelos carboidratos salgados, que é a massa, o pão, a pizza, né? Aquelas coisas deliciosas que a gente começa a pedir no iFood. Outras pessoas têm uma tendência maior ao paladar doce e elas começam a ficar muito dependentes do consumo de doces. Então, sobremesa depois do almoço,
alto consumo de açúcar para adoçar as bebidas, ou mesmo como sobremesa de outras refeições, começa a trocar, né, as refeições intermediárias por sobremesas. E essa dependência do carboidrato vem também dessa questão da resistência à insulina junto com a desbiose, que foi a outra questão que eu expliquei aqui no começo. Então, o primeiro papel da dieta é você controlar a sua insulina, é você dominar os seus níveis de insulina e fazer com que a sua insulina fique baixa. Porque a insulina alta aumenta os hormônios andrógenos, aumenta a produção dos hormônios masculinos, que faz com que piorem os sintomas. Então, o cabelo cai mais, a acne piora, o excesso de pelos piora, e aí você fica completamente, né, desmotivado em relação à parte estética, né? Dá aquele desespero, parece que nunca você vai ter o controle novamente dos seus hormônios. Isso tudo começa na resistência à insulina. Então, quanto mais doce, mais carboidrato, mais sobremesa você comer, pior vai ficar o seu sintoma da síndrome do ovário policístico. E a dieta tem como intuito número 1 cuidar dessa questão. A segunda coisa que a dieta tem por objetivo é você cuidar da desbiose, que é esse desequilíbrio da microbiota intestinal. Então, se você sofre de gases, tem muita flatulência, sente o abdômen distendido, fica com aquela barriga inchada depois das refeições, parece que você está no início de uma gravidez, né, de tão estufadinha que está a sua barriga, você precisa cuidar do seu intestino. Você precisa recolonizar o seu intestino com bactérias do bem e diminuir a microbiota gram-negativa, que seriam as bactérias, entre aspas, do mal. E como que você faz isso? Com o consumo dos alimentos adequados. Diminuir a ingestão dos carboidratos simples, refinados, açúcares e tal, já vai te ajudar muito em relação à diminuição dessas bactérias gram-negativas. Mas para aumentar as gram-positivas, você precisa consumir probióticos. E probiótico não é Yakult e não é Activia. Probiótico é suplemento manipulado, que você pode pedir para sua nutricionista ou para sua médica prescrever, ou alimentos que são naturalmente ricos em probióticos, como por exemplo o kefir, o kombucha, queijos, né, iogurtes, alimentos que são naturalmente ricos nessas bactérias do bem e que vão ajudar a recolonizar o seu intestino e consequentemente também melhorar a sua resistência à insulina. Desbiose e resistência à insulina, gente, são coisas que se ligam muito. Então, se uma delas estiver capenga, a outra também vai estar muito ruim, tá? Esses dois intuitos da dieta, vocês entenderam? Os dois primeiros objetivos que uma alimentação adequada tem no tratamento da SOP. Ficou claro até aqui? Gente, Carol, minha Nutri receitou probióticos em sachê. É bom? Amanda, é bom, tá? Precisa saber, né, só quais foram as cepas que ela utilizou, as quantidades e tudo mais, mas sachê é uma boa opção sim, tá bom? Eu costumo passar em cápsula, mas aí depende muito da paciente, da forma que ela prefere consumir e tal. Sachê acaba sendo também uma boa alternativa, certo? Gente, terceiro objetivo da dieta da síndrome do ovário policístico, da mudança alimentar que a gente precisa promover na mulher portadora da SOLP. Fazer com que haja uma modulação epigenética no desenvolvimento embrionário dos nossos filhos. O que isso quer dizer, Carol? Pelo amor de Deus, epigenético, que palavra é essa? Gente, as nossas escolhas alimentares, o nosso hábito alimentar, ele vai determinar não só a saúde da nossa filha ou do nosso filho, como também a saúde das próximas 3 gerações. O que isso significa? Você tem síndrome do ovário policístico e manifesta síndrome do ovário policístico, ou seja, tem sintomas da SOP, não só por conta dos fatores ambientais que você foi exposta, mas por uma carga genética que vem da sua mãe, mas que além da sua mãe também vem da sua avó e da sua bisavó. Ou seja, as suas escolhas alimentares de hoje vão interferir na saúde do seu bisneto. Olha, gente, que maluco, né? A gente se preocupa muito com a saúde do nosso filho no momento pré-concepcional, gestacional e de pós-parto, mas a gente às vezes não para pensar no quanto as nossas escolhas refletem na árvore genealógica da nossa família como um todo. Então, se você quer pelo menos prevenir ou talvez minimizar o impacto que a síndrome do ovário policístico tem na sua filha, na sua neta e na sua bisneta, você precisa melhorar os seus hábitos alimentares desde já. E isso não adianta acontecer só quando você descobre que está grávida. Isso começa num período até 6 meses antes da concepção. Então, atenção, mulheres que querem engravidar no ano de 2020. Já está na hora de começar a se cuidar. Se cuidar e cuidar da sua alimentação, para que essa gestação aconteça o mais saudável possível, para que a gente minimize muito o risco de acontecer alguma coisa nessa gravidez. Que tipo de coisa pode acontecer na mulher com SOP? Parto prematuro, perda gestacional,
aborto nas primeiras semanas gestacionais, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, nascimento de natimorto, quando a criança já nasce sem vida. Gente, tudo isso são condições mais comuns em mulheres com SOP do que em mulheres não portadoras da síndrome. E a gente precisa agir contra essas coisas desde o momento que a gente pensa em engravidar. Então tá tudo bem se hoje você não quer um filho, mas se você pensa em lá na frente procriar, você precisa se cuidar desde já, né? Desde agora. E quanto antes você começar isso, melhor para você, para o seu filho e para suas 3 próximas gerações. Primeiro pilar, vocês entenderam a importância da alimentação e da nutricionista, né? Da questão nutricional no tratamento da SOP? Quem entendeu, manda vários corações coloridos aqui na minha tela, porque eu tô achando essa live de hoje sensacional. Vamos começar então o segundo pilar, que é o pilar da atividade física. E vocês vão começar a perceber desde agora, gente, que um pilar não age sozinho. Quando a gente fala de um pilar, a gente também interfere diretamente nos outros pilares desse tratamento. E a atividade física é um exemplo muito grande disso. Por quê? Quando a gente faz atividade física com uma frequência adequada, ou seja, quando a gente mantém um ritmo de atividade física satisfatório, essa atividade física age, por exemplo, melhorando estresse e ansiedade, que é um dos pilares, né? Seria o terceiro pilar que a gente vai falar hoje. E fazer atividade física de forma frequente e numa frequência correta também faz com que a gente melhore o nosso sono, que é o quarto pilar do tratamento da SOP. Então, olha só, a atividade física ela impacta em outros 2 pilares de forma direta. E a atividade física também vai impactar no pilar da alimentação de uma forma indireta. Por quê? Quando a gente faz atividade física, a gente tem uma autoestima melhor. Isso é comprovado cientificamente. Vários estudos já relacionam a questão da autoestima com a prática da atividade física. E se você tem uma autoestima melhor, você tende a ter uma alimentação mais saudável. Vocês percebem isso? Faz sentido pra vocês isso que eu tô falando aqui? Vocês já notaram que aquele dia que você tá se sentindo a mosquinha do cocô do cavalo, você tem vontade de comer tudo que é tranqueira? Ah, quer saber? Eu vou comer pizza, eu vou pedir sobremesa, eu vou comer pizza com sorvete, batata frita com sorvete e tudo com sorvete? E aquele dia que você tá se sentindo bonitona, assim, que você acordou com a sua autoestima super boa, que você se olha no espelho e fala assim, nossa, eu sou muito gata. Você tem a maior vontade de comer salada? Não necessariamente salada, mas você tende a fazer escolhas melhores no seu dia. A autoestima, a gente está completamente relacionada às nossas escolhas alimentares. Nos dias que você se sente bem, que você se sente feliz e que você tá bem com você mesma, você faz escolhas melhores. E isso é impactado pelo exercício físico. Então, uma das formas de você também conseguir seguir melhor a sua dieta, de você conseguir colocar os ensinamentos da dieta em prática, é você manter uma atividade física frequente. E aí, com certeza, alguém vai me perguntar, ainda não apareceu aqui nos comentários pelo que eu vi, mas vão perguntar, Carol, qual que é a melhor atividade física para SOP? Gente, aquela que você faz porque você gosta. Não deve ser cardio, tá, Nath? Mas não precisa ser de força. Se puder ser as duas, melhor ainda. Mas para você começar, faça aquilo que você gosta. Porque se você vai para uma atividade física que você sente prazer, que você escolheu fazer, que você vai porque você está à vontade para ir, você não só vai melhorar a autoestima, como também vai melhorar a disposição e a energia, e você vai ter fontes de prazer através dessa atividade, você vai sentir prazer. E isso vai atuar diretamente no controle do estresse e da ansiedade e na melhora do sono. Então, no primeiro momento, gente, mais importante que gastar energia, mais importante que emagrecer, mais importante que aumentar a massa muscular, é você colher os benefícios dessa prática, da atividade que você gosta, né? Daquela atividade que você escolheu fazer. E aí, galera, pode ser qualquer atividade. Pode ser caminhar com o cachorro na rua, pode ser dançar, pode ser andar de bicicleta, pode ser uma atividade mais tranquila, se você prefere, como um pilates, uma yoga, um alongamento. Pode ser algo na água, né? Então, natação, hidroginástica, qualquer coisa que você faça por escolha, que você escolha fazer e não que você encare como obrigação para o seu tratamento. Combinado? E aí, gente, além da atividade física atuar melhorando o estresse,
melhorando o sono, né, fazendo a gente ter mais autoestima e, consequentemente, seguindo melhor a dieta, a atividade física atua fortemente no controle da resistência à insulina, diminuindo a nossa fome, diminuindo o nosso apetite e fazendo a gente ter mais vontade de comer alimentos saudáveis e menos necessidade de doces e carboidratos. Então, uma das razões pelas quais você provavelmente é a tarada do carboidrato, né? Você trocaria qualquer comida saudável por um pão, por uma massa, uma lasanha ou até uma sobremesa, é a resistência à insulina, é a dificuldade que o seu corpo tem de obter energia através desses alimentos calóricos que você consome. E a atividade física atua diretamente melhorando esse quadro. Então, reduzindo resistência à insulina, a gente melhora o apetite, né? Melhora, na verdade, o controle do apetite, aumenta a saciedade e reduz a vontade de doces, massas, pães e carboidratos, que por consequência melhoram a resistência à insulina e também a desbiose. Então, gente, vocês percebem como é um emaranhado de coisas? A gente não consegue falar de um pilar isolado, a gente não consegue tratar a SOP olhando só para uma coisa, porque tudo interfere em tudo, e tudo complementa e ajuda em tudo. Então, se você hoje fizer um pouquinho de cada coisa, você vai ter um baita resultado no final de um tempo, né, de um período. Agora, se você colocar toda a sua força e energia em uma única coisa, você vai se frustrar, porque depois de muito tempo pode ser que você não note resultado e que você não perceba a diferença. Outro papel importante da atividade física, que não deve ser o seu primeiro objetivo, não deve ser o motivo pelo qual você vai fazer a atividade, mas que acaba, obviamente, ajudando, é a melhora da composição corporal. Isso não é sinônimo de perda de peso, tá? Você não precisa perder peso para tratar a SOP se esse não for o seu objetivo. Mas mesmo nas mulheres magras, a gente começa a observar que a maioria das portadoras da SOP tem um alto percentual de gordura. Então, ok, que você tem um peso saudável, que você tá super bem com o peso que você tem, ou até que você se acha muito magra e queria aumentar o seu peso. Mas quanto de gordura corporal você tem? Qual o seu percentual de gordura? Desses X quilos que você pesa, quantos quilos é de massa magra, quantos quilos é de massa gorda? O ideal é que as mulheres tenham um percentual de gordura entre 21% e 22%, sendo saudável até 24,9%. E eu já atendi muitas e muitas e muitas mulheres que pesavam muito pouco, né? Tinham um peso entre 45, 46, 50 quilos e tinham um percentual de gordura acima de 30, 34, 35%. E a atividade física vai te ajudar a melhorar essa proporção. Não significa que você vai perder peso se você não quiser, mas se você quiser e precisa, tem sobrepeso e obesidade, obviamente a atividade física também vai te ajudar com essa relação, tá bom? Outra coisa, a atividade física, obviamente, melhora o nosso metabolismo. Então, faz o nosso corpo funcionar melhor e, consequentemente, isso vai fazer com que o seu corpo tenha uma melhor produção e utilização dos nossos hormônios. Então, a atividade física influencia diretamente na forma como o seu organismo produz e utiliza os hormônios, que é a grande base do problema da SOP, né? Uma produção desordenada de hormônios. Muito hormônio masculino sendo produzido, baixo hormônio feminino sendo produzido, um desequilíbrio dos nossos hormônios. E isso melhora diretamente através da prática, com certeza, né, que seja recorrente, da atividade física. Carol, eu consigo caminhar uma vez por semana, vai ajudar? Gente, é melhor do que não fazer nada, mas para tudo isso que eu falei aqui, melhora da ansiedade, do sono, da autoestima, do metabolismo, da composição corporal, infelizmente não vai ser suficiente. Você precisa colocar aí uma rotina mais certinha de atividade física na sua semana, que seja de pelo menos 3 a 4 vezes, para você colher os frutos disso no seu metabolismo e nos seus hormônios. Lembrando que aqui a gente está falando de tratamento da síndrome do ovário policístico. Beleza? Entenderam o segundo pilar do tratamento da SOP? Vamos falar do terceiro pilar agora, que é o gerenciamento do estresse e da ansiedade. Gente, presta atenção. Quem aqui se considera estressada ou ansiosa? Quem aqui sofre por conta de ansiedade? Quem aqui sofre por conta de estresse? Coloca eu nos comentários. E eu acho muito difícil alguém aqui dizer que não sofre com isso, né? Hoje em dia, meio que a nossa sociedade está contaminada com estresse e com ansiedade. Quem não passa por um, passa pelo outro, ou muita gente passa pelos dois. E muito disso é culpa nossa mesma, né? A gente vive nas redes sociais, é muita informação chegando ao mesmo tempo,
Falando das mulheres em específico, a gente assume inúmeros papéis, a gente é mãe, a gente é esposa, a gente é dona de casa, a gente tem inúmeras tarefas, né? Somos multifuncionais, coisas que há décadas atrás não acontecia. E isso, obviamente, aumenta o nosso nível de estresse e de ansiedade. Mas o grande porquê, gente, o que a gente precisa saber, a gente precisa lembrar com muita clareza, é que o estresse e a ansiedade, eles vão existir. Só que depende de nós a forma como a gente vai reagir a isso. E tem um exemplo que eu gosto muito, que é o da água quente, né? A água quente endurece o ovo e amolece a batata. O fator externo, que é o estresse, que é a ansiedade, seria essa água quente. A água quente é água quente para todo mundo, mas cada um vai reagir de uma forma à água quente. O ovo vai ficar duro e a batata vai amolecer. Quem é você nessa história? Como que você está reagindo ao estresse e à ansiedade? O quanto mal isso está fazendo para você? E começa a ficar muito claro que às vezes a gente não consegue controlar e não consegue dominar esses fatores externos que levam ao estresse e à ansiedade, e a gente acaba reagindo muito mal a isso. Como? Comendo mal, se enchendo de tranqueira, descontando na comida o estresse e a ansiedade. Muitas vezes a pessoa nem tá estressada ou ansiosa, mas tá ali comendo chocolate, dizendo que está comendo chocolate porque tá estressada ou tá ansiosa. Então, muitas vezes o estresse e a ansiedade acabam ficando banalizados no nosso dia a dia. A gente chama de estresse e de ansiedade qualquer estímulo negativo que apareça, coisa que vai aparecer, e a gente precisa aprender a lidar com isso. Não é né, no primeiro problemazinho do seu dia que você vai descontar no chocolate, ou que você vai comprar lasanha na hora do almoço, ou que você vai comer pizza na hora do jantar. Por quê? A única prejudicada é você. E a forma como você vai lidar com esse estresse e essa ansiedade, se você estiver mal alimentada, vai ser muito pior. E mal alimentada não quer dizer com fome, quer dizer mal nutrida. Se você tá aí se enchendo de tranqueira e não tá dando pro seu organismo os nutrientes que ele precisa, a forma como ele vai reagir, inclusive na resolução dos problemas, vai ser muito pior. Porque o nosso raciocínio fica muito lento, a gente fica muito mais irritada, a gente tem carências nutricionais e o nosso corpo manifesta isso. E aí vai só piorando a questão do estresse e da ansiedade, até o ponto que você estoura, né? Em algum momento, com alguém, em alguma situação, você vai explodir. E isso não vai ser bom. Nem pra você, nem para o problema que você tinha que resolver e muito menos para o seu tratamento da síndrome do ovário policístico. Qual que é a grande questão do estresse e da ansiedade na SOP, falando diretamente na SOP? Primeira coisa, gente, estresse e ansiedade piora sono. Então, se você está muito estressada, se você está muito ansiosa, você provavelmente está prejudicando a sua qualidade de sono. E isso não significa que você está dormindo pouco. Tem gente que dorme muito em situações de estresse e ansiedade porque vê no sono uma fuga, né? Tenta fugir dos problemas dormindo. Só que você dormir muito não quer dizer você dormir bem. E pra gente ter uma liberação hormonal satisfatória, a gente precisa ter uma qualidade do sono boa. A gente vai falar sobre isso no pilar do sono. Mas a primeira grande interferência que o estresse e a ansiedade traz em negativo para o tratamento da SOP é a piora da qualidade do sono. É você dormir pouco, é você dormir mal, é você dormir muito picado, é você dormir muitas horas, mas acordar com a sensação de que precisa dormir mais, ficar cansada durante o dia. Tudo isso é sinônimo, né, de interferência do estresse e da ansiedade no seu sono e na sua qualidade de sono. Uma outra coisa, gerenciar estresse e ansiedade te torna uma pessoa muito mais disposta. E você mais disposta faz melhor atividade física. Então, se o estresse e a ansiedade estão te abalando muito, se você está permitindo que o estresse e a ansiedade te tirem da sua estrutura, você provavelmente está prejudicando a sua disposição por isso. E aí, menos disposição quer dizer menos atividade física. Você está interferindo negativamente em um segundo pilar, que é o que a gente acabou de explicar aqui. Muito estresse, muita ansiedade aumenta a vontade dos doces e dos carboidratos. Por quê? Situação de estresse e de ansiedade prepara a gente para lutar ou fugir. Isso vem desde os nossos ancestrais, né? Os nossos ancestrais, quando estavam lá na floresta, no meio do nada, fugindo do leão, e eles tinham um pico de estresse e de ansiedade, eles tinham que estar preparados ou para fugir do inimigo ou para lutar contra ele. E para ambas as situações ele precisa do quê? De energia. Então, altos níveis de estresse e de ansiedade fazem com que a gente tenha alto nível de um hormônio chamado cortisol, que é chamado hormônio do estresse, e o aumento do cortisol faz a gente aumentar a insulina, porque a insulina é o hormônio que faz a gente acumular gordura. Então, o que acontece? Quando você está em situações de estresse e ansiedade, você está liberando cortisol demais e, consequentemente, está aumentando seus níveis de insulina.
esse aumento da insulina aumenta os hormônios andrógenos, que são os hormônios masculinos, ou seja, cai cabelo, aparece acne, aumenta os pelos, né? Todos aqueles sintomas da síndrome do ovário policístico relacionados ao hiperandrogenismo, relacionados ao aumento do hormônio masculino. E uma outra coisa que é fundamental, gente, tem estresse e tem ansiedade, aumenta cortisol, aumenta a insulina, aumenta depósito de gordura, você ganha gordura. Para quem já é magra, pode não parecer nada demais, né? Mas tem um acúmulo maior, principalmente na região da cintura. Então, já ouviram falar que estresse da barriga? É da época de vocês essa frase? Porque não querendo entregar a minha idade, a gente ouvia muito falar disso antigamente. Estresse da barriga. Ah, tá barrigudo porque tá estressado. E, na verdade, isso tem fundamento. Porque o cortisol é um hormônio que favorece o acúmulo de insulina e o aumento da insulina acumula gordura na região da barriga. Então, mulheres que são normalmente magras, né, têm membros finos, braços finos, pernas finas, acabam gerando um acúmulo de gordura central maior, que é a pior gordura e é a que mais prejudica, principalmente o nosso funcionamento cardiovascular. Né? Doenças cardiovasculares são originadas desse acúmulo de gordura abdominal. E isso pode ser por conta do estresse e da ansiedade. Aumentou o cortisol, aumenta a fome, aumenta a vontade de comer, aumenta a necessidade do carboidrato e piora a resistência à insulina e os nossos hormônios andrógenos. Então, gente, tá vendo como até esse pilar é importante a gente prestar atenção e a gente olhar para isso, né, com outros olhos? Porque o gerenciamento do estresse e da ansiedade vai fazer total diferença no seu tratamento e na sua melhora, no seu resultado. Carol, mas você falou que o estresse e a ansiedade existe, o estresse e a ansiedade estão lá, e aí como é que eu faço? Gente, procurem atividades que façam com que você sofra menos por estresse e ansiedade. Cara, o estresse e a ansiedade vão estar lá, você vai passar por isso. A forma como você lida com eles é que vai determinar o estrago que ele vai fazer no seu tratamento. Então, crie estratégias no seu dia para que esse estresse e essa ansiedade não te prejudiquem. Tem N coisas que vocês podem fazer. Eu recomendo muito para o pessoal que está nos desafios, que está no programa de combate à SOP, atividades de relaxamento, então alongamento, pilates, yoga, meditação. Quem hoje não pode meditar, né? Tem vários aplicativos que ensinam, que são gratuitos, e aí você pode se predispor a fazer, sei lá, 15 minutos de meditação de manhã ou à noite quando você dormir. Exercícios que ajudem você a esvaziar a mente. O Rui, que é o psicólogo que está com a gente no programa de combate à SOP, passa exercícios fenomenais que ajudam nesse esvaziamento da mente, que ajuda muito no manejo do estresse e da ansiedade. Tem um que ele ensinou, gente, que eu nem botava muita fé não, até que eu fiz e notei a diferença, que é muito simples. Você pega uma folha em branco, tipo uma folha sulfite, antes de você dormir, na hora que você estiver indo pra cama, assim, tipo a última coisa que você vai fazer no seu dia, pega essa folha sulfite e anota tudo que vier na sua mente. Tudo. Problema, preocupação, coisas pra fazer, música, tudo que aparecer na sua cabeça naquele momento você vai colocando no papel, você vai escrevendo, você vai transferindo tudo que tá na sua cabeça pra aquela folha. E aí quando acabar, quando você perceber que a sua mente esvaziou, que não vem mais pensamentos, preocupações, coisas, objetos, você pega essa folha, rasga e joga fora. E aí você deita na cama e vai dormir. Isso vai melhorar a questão do estresse e da ansiedade, porque o esvaziamento da mente vai te ajudar a diminuir, né, esses pensamentos agitados e tudo mais. E de quebra vai te ajudar no quarto e último pilar, que é o pilar do sono. Então, isso é uma estratégia, é um manejo de controle de estresse e da ansiedade. Uma coisa que eu gosto de fazer. Vocês veem muito que aqui na minha live eu tenho sempre lápis coloridos, né? Gente, eu amo colorir. Eu amo pintar. E aí, sabe aqueles livros de colorir adultos? Antes eles chamavam de terapia de adulto, tipo, livro anti-estresse, já tiveram vários nomes. Gente, eu adoro pintar aqueles negócios. Aquelas mandalas, aqueles desenhos abstratos. Isso faz com que você tenha um pouco de esvaziamento da mente também, porque você fica focada, né, no que você está fazendo e consegue ter um melhor controle de fluxo de pensamento. Então isso pra mim dá muito certo. Quer dizer que vai dar certo pra todo mundo? Não. Tem gente que odeia pintar e se for pintar vai ficar mais estressado. Então o ideal é que você descubra o que no seu dia a dia faz sentido pra você.
e o que no seu dia a dia vai te ajudar a ter um controle do estresse e da ansiedade melhor. Então, assim, tem gente que gosta de ouvir música. Música, gente, é uma terapia anti-estresse maravilhosa. Faz muito bem, né? Ter o hábito, né, de ouvir músicas que a gente gosta. Hoje eu até coloquei um stories na hora que eu tava respondendo os grupos de tarde, e eu tava ouvindo uma música que me deixa, assim, numa vibração muito boa. Gente, Natiruts, Reggae Power, tipo, nada demais, mas aquela música me dá uma sensação muito boa. Então, em picos de estresse e de ansiedade, eu propositalmente coloco ela. Então, você vai descobrindo aí no seu dia a dia, né, coisinhas que você pode fazer para te deixar mais forte mediante situações de estresse e de ansiedade que você vai passar e que a gente não pode evitar. E vamos para o último pilar. Quarto pilar do tratamento da SOP é a melhora do sono. Quem aqui tem a sensação de que quanto mais dorme, mais precisa dormir? Ou que por mais que durma, parece nunca ser suficiente? Eu já fui muito assim. Eu já tive fases de ter que dormir tipo 12 horas por dia e acordar com mais sono do que quando eu fui dormir. Eu já tive épocas de onde encostar, dormir. Então, dormia no sofá, dormia na cadeira, dormia... Até no consultório dormia, entre um paciente e outro, encostava ali, ó, na mesa e capotava. E esse é um dos sinais de que o seu sono não tá legal, de que o seu sono não tá sendo satisfatório. Como eu falei aqui no começo, gente, dormir horas de sono não é sinônimo de dormir bem. E se você está com esses sintomas de qualidade de sono ruim, se quanto mais você dorme, mais você quer dormir, ou que não importa quantas horas de sono você tenha, você continua cansada, continua indisposta, isso é um sinal do seu corpo de que você precisa melhorar e que muito provavelmente a qualidade do seu sono não está sendo boa. E se o seu sono não estiver sendo bom, o que acontece? Você tem uma menor liberação de 2 hormônios muito importantes, que é a grelina e a leptina, que são hormônios que controlam fome e saciedade. Então, as pessoas que dormem pouco, as pessoas que dormem mal, elas têm mais fome e menos saciedade. Percebe que coincide com os sintomas da resistência à insulina? Você tem mais fome, ou seja, mais vontade de comer doces, carboidratos, massas, pães e etc. E menos saciedade. Quanto mais você come, parece que mais você tem que comer ou que você tá sem fundo, né? Minha mãe falava muito isso. Nossa, Carol, você tá sem fundo hoje. Quer dizer que você não está tendo saciedade suficiente. E isso pode estar relacionado ao seu sono. Além do estresse e da ansiedade enfatizar e piorar esse quadro, além da falta de atividade física também acabar potencializando, né, essa sensação, e da própria dieta acabar arruinando, né, o seu estoque de energia. Então, ter uma noite de sono que não necessariamente seja longa, mas que seja reparadora e que seja suficiente é importantíssimo para esse controle da grelina, enrolei tudo aqui, da grelina e da leptina, para você conseguir ter mais saciedade e sentir menos fome. Consequentemente, isso vai interferir diretamente no seu pilar da alimentação. Então, não adianta você estar ali toda debruçada na sua dieta, tentando seguir ao máximo, contando calorias, gramas de carboidratos e tudo mais, se o seu sono tá uma droga, né? Se você quer dormir o dia todo, isso não vai ser bom, isso não vai ser suficiente para você. Outra coisa é que, assim como a grelina e a leptina, outros hormônios são produzidos durante a noite. Então, para você ter um controle hormonal, para você conseguir produzir os hormônios que estão te faltando e aumentar, né, a produção dos hormônios femininos, diminuir a produção dos hormônios masculinos, você precisa ter uma noite de sono reparadora. Você precisa ter uma noite de sono que te satisfaça mesmo, que seja suficiente para que você então descanse e tenha disposição durante o dia. Porque sem disposição você também não vai fazer atividade física. E sem fazer atividade física a gente viu que piora o estresse e a ansiedade e dá mais fome. Então olha só como um pilar a gente interfere muito no outro. Quem dorme pouco, quem dorme mal tem pouca disposição. É uma coisa óbvia, né? A gente sente isso praticamente todo dia. E quem aqui se sente irritada quando dorme pouco? Quem aqui fica estressada quando tem uma noite de sono ruim? Quem tem insônia, gente? Quem sofre com insônia? Quem acorda no outro dia querendo matar uma pessoa? Que não quer que ninguém nem olhe para sua cara porque você teve uma noite de sono ruim. Ou seja, dormir pouco, dormir mal faz a gente ter mais estresse e ter mais ansiedade. E aí entra em toda aquela cascata que a gente falou da produção do cortisol, que gera a produção de insulina, que piora, né? E aumenta a produção dos hormônios masculinos.
Então, gente, é muito nítido que a gente precisa dar atenção para esses 4 pilares. Não adianta você ficar focada somente em um deles. Porque a pergunta que eu fiz no começo da live aqui, se tu tem uma cadeira aí na tua casa e essa cadeira só tem uma perna, você senta? Provavelmente não. Se essa cadeira tem 2 pernas, tu senta? Provavelmente não. Se essa cadeira tem 3 pernas, você senta? Depende da posição das pernas, né? Porque até existe cadeira de 3 pernas. Mas o mais comum e o que dá mais segurança e até mais durabilidade para nossa cadeira é uma cadeira de 4 pernas, onde o peso fica distribuído por igual entre elas. Então, o seu tratamento da SOP, gente, tem que ser visto como uma cadeira. Você precisa ter 4 pernas nesse tratamento. Gente, uma coisa que é importante eu falar. Isso significa que você vai ser perfeita em tudo? Não. Gente, perfeição não existe. Você não vai ser perfeita na alimentação, no controle do estresse e da ansiedade, no sono e na atividade física. Falhas vão acontecer. E se preparar para essas falhas é um fator extremamente importante. Porque se você fica acreditando que você precisa ser perfeita, ou que existe uma perfeição nisso, ou que você tem que atingir uma perfeição, o que vai acontecer? A cada falha você vai se frustrar, a cada falha você vai se cobrar, e a cada falha você vai pensar em desistir. E na realidade somos todos humanas, todo mundo aqui vai ter dias de picos de estresse e de ansiedade maiores. Todo mundo aqui vai ter um dia que não vai conseguir ir para academia ou que não vai conseguir fazer atividade física. Todo mundo aqui vai ter uma festa de aniversário, uma festa de criança, um churrasco, uma comemoração qualquer que vai fazer você sair da dieta. Todo mundo aqui, principalmente quem tem filhos, vai ter uma noite de sono mal dormida às vezes. O importante é você ter uma visão ampla, né? Você ter uma visão com clareza sobre o que você pode fazer mediante cada uma dessas situações. Ah, legal, Carol, eu tive uma noite de sono péssima. O que eu posso fazer para amenizar esse impacto desse sono ruim no meu dia? O que eu posso fazer para amenizar o impacto desse sono ruim nas minhas escolhas alimentares? O que eu posso fazer para amenizar esse impacto da noite ruim na minha atividade física do dia? Isso é importante, você tem que saber lidar também com os viés e com as exceções que vão acontecer. E é claro, né, não transformar exceções em dia a dia, né? Exceção tem que ser exceção. Se é uma exceção comer ruim, não comer ruim, né, gente, mas fazer escolhas, né, de alimentos que não deveriam estar presentes no seu dia a dia, tem que ser exceção, não pode se tornar regra. Porque aí você come errado um dia, daí no outro dia você dá uma exagerada, aí no terceiro dia é quarta-feira, futebol, tem amendoim e cerveja, aí quinta, puta, já é quinta, né? Vamos relaxar um pouquinho, aí sexta, abre a porteira, né? Do fast food, e aí só vai fechar no domingo à noite, se culpando porque teve uma semana na alimentação ruim. Então tenham planejamento, tenham organização, saibam olhar para sua rotina, identificar pontos de falha, né? Putz, quarta-feira é um dia muito ruim porque tem futebol e meu marido fica lá assistindo futebol, tomando cerveja, comendo amendoim. Pra mim esse é um desafio muito grande. O que você pode fazer pra não estar naquele momento ali? Ou o que você pode fazer pra esse momento ser o único da semana onde você vai comer diferente, onde você vai ter uma ingestão de álcool ou de um alimento que você não quer consumir no dia a dia? Então é isso que vai fazer diferença no seu tratamento e é isso que vai fazer você ter resultado. Não é você ser perfeita, não é você ficar se culpando, não é você ficar buscando uma perfeição que não existe. É você ser realista com a sua rotina, identificar os seus motivos, né? Identificar as suas falhas, as suas fraquezas e aprender a lidar com isso. Beleza? E aí, quem gostou da live de hoje? Fez sentido pra vocês? Vocês já sabiam disso? A gente fala muito, né, dos 4 pilares do tratamento da SOP aqui no Instagram, nas redes sociais de forma geral, mas nunca de uma forma tão ampla, né? Muito difícil em um único post, por exemplo, a gente abordar de uma forma tão entrosada, digamos assim, os 4 pilares. Mas eu espero que com a live de hoje vocês tenham entendido como uma coisinha vai interferir em todas as outras, né? Em todas as outras. E, gente, entendendo o motivo pelo qual você tem SOP, entendendo o que é a SOP, que é esse desbalanço hormonal, esse desequilíbrio hormonal, gerado por desbiose, gerado por resistência à insulina, que vem das suas escolhas alimentares, eu acredito que fique muito claro para vocês porque anticoncepcional não trata a SOP.
Foi uma surpresa pra mim no nosso quiz de ontem. Toda segunda-feira tem quiz nos meus stories. Foi uma surpresa muito grande pra mim a pergunta, né, em relação ao anticoncepcional, porque mais de 1000 pessoas erraram aquela questão. Mais de 1000 pessoas não assinalaram a resposta correta, que era: o anticoncepcional não trata a SOP. Gente, o anticoncepcional não interfere na resistência à insulina. O anticoncepcional não melhora a desbiose. O anticoncepcional não te ajuda a ter controle de alimentação, sono, estresse e atividade física. O anticoncepcional não faz absolutamente nada na base do tratamento da SOP. Ele vai atuar mascarando seus sintomas, empurrando a sujeira para baixo do tapete, fazendo com que você não manifeste o que o seu organismo precisa manifestar porque tá errado. Se você hoje tem acne, tem queda de cabelo, tem excesso de pelo, sente cansaço, fadiga, indisposição, isso quer dizer que o seu corpo tá pedindo socorro, ele tá pedindo ajuda. Tem alguma coisa dentro dele que não tá rolando legal, que não tá saindo como deveria sair. E se ele não manifesta isso, você fica doente por dentro, de verdade. Tanto que o uso prolongado de anticoncepcional, além de não tratar a SOP, de dificultar o tratamento depois de anos e anos achando que você está curada por usar anticoncepcional, ainda faz você ter um risco mais do que 7 vezes maior de ter um infarto, de ter um problema cardiovascular, de ter uma trombose, uma embolia, uma tromboembolia. Gente, é muito sério. Então vamos olhar com clareza para a raiz do problema. Vamos olhar para aquela pontinha do iceberg, que ao invés de ser o que todo mundo está olhando, é o que está lá submerso, que ninguém presta atenção, que ninguém olha, que ninguém vê. Vamos tratar o mal pela raiz. Chega de colocar a sujeira embaixo do tapete, beleza? Porque uma hora esse tapete vai ter que sair do lugar, e aí limpar essa sujeira vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais complicado. Carol, isso quer dizer que eu não posso usar anticoncepcional? Não. Você pode usar anticoncepcional desde que você esteja usando, primeiro, com orientação médica, segundo, que você esteja usando como método contraceptivo. Anticoncepcional foi criado com o intuito de ser contraceptivo. Ele não foi criado com o intuito de ser tratamento da SOP. Então, se você usa como método contraceptivo para evitar uma gravidez indesejada, tá tudo bem, você está usando o medicamento com a finalidade que ele tem. Agora, se você está tratando a SOP com ele, gente, você não tá fazendo nada. Você precisa continuar usando o anticoncepcional, se esse é o seu desejo de contracepção, junto com o tratamento de verdade da SOP, junto com a melhora desses 4 pilares, que eu fiquei aqui 1 hora explicando e 1 hora falando, beleza? Quem aqui entendeu os 4 pilares da SOP, coloca eu nos comentários, e eu quero muitos e muitos corações coloridos aqui pra mim. Gente, vou ficar por aqui, até porque o Instagram daqui a pouco vai me tirar fora do ar. Mas quinta-feira, 8 horas da noite, temos live aqui do Cantinho da Nutri. Não sei o tema ainda, então aceito sugestões. Coloque lá pra mim no inbox, no direct aqui do Instagram, qual é o tema da live que você gostaria de ter na quinta-feira, sobre o que você quer que eu explique, o que você quer entender, né? O que você quer saber do tratamento da SOP, que vai ser um prazer passar mais 1 hora aqui com vocês, ensinando e ajudando vocês, né, nesse tratamento. E para quem quer aprender a lidar com esses 4 pilares, quem quer aprender a, principalmente, né, ter clareza sobre como a gente reage a esses pilares no dia a dia, como a gente não deixa o estresse afetar, como que a gente ajuda a qualidade do sono, como que a gente consegue aplicar a dieta, né, no nosso dia a dia, os 30 dias contra a SOP está com as inscrições abertas. Então, se você quer ficar 30 dias comigo, né, comigo e com o Luiz, que é o nosso personal, em um grupo do WhatsApp, onde você vai ter motivação todo dia, você vai poder tirar todas as suas dúvidas diariamente, você vai poder conversar comigo sobre as suas dificuldades, você vai poder partilhar ali no grupo o seu momento de estresse, o seu momento de ansiedade, a sua noite mal dormida, ou a sua dificuldade em seguir a sua dieta e imediatamente ter um apoio e ter uma solução para a sua dificuldade. Aproveita e se inscreve nos 30 dias contra a SOP. Eu deixei o link lá nos meus stories, a gente tá com Black Friday, então quem fizer a inscrição essa semana tem R$50 de desconto e você ainda vai ter bônus incríveis. Lembrando que quem fizer a inscrição entre hoje e amanhã, enquanto os stories estiver no ar, ainda ganha um encontro online comigo. Ou seja, você vai poder falar do seu problema, da sua dificuldade, do seu desafio, pra você ter ali, né, um parecer meu, digamos assim, para eu poder te ajudar, de repente trazer uma visão nova sobre a dificuldade que você tá passando. A Letícia comentou: estou participando e estou super amando. E, gente, eu não paguei ela pra falar isso, tá bom? Espero que vocês gostem. Gente, os 30 dias contra a SOP, ele tá R$197 à vista.
ou 12 parcelas de R$19,19. Você pode parcelar no cartão de crédito ou pagar à vista no boleto, por depósito, transferência, DOC, enfim, a gente tem várias formas de pagamento. O pagamento é pela Hotmart, que é uma intermediadora financeira 100% segura. Então, lá nos stories, quando você arrasta a tela para cima, você vai direto para a página da Hotmart, onde você faz a sua inscrição. E fazendo a sua inscrição, imediatamente você recebe um e-book no seu e-mail. E amanhã, eu digo amanhã porque já tá tarde, amanhã eu entro em contato com você no WhatsApp para te passar as demais informações e no domingo você vai ser inclusa no grupo pra gente começar a segunda-feira. Quer saber a boa notícia? Você termina ainda esse ano. Então você pode mudar, né, o seu tratamento da SOP, você pode controlar os seus sintomas, você pode mudar a sua disposição e seu nível de energia ainda em 2019 e começar 2020 com o pé direito. Então olha só, não tem mais desculpa, hein? Alguém mais colocou aqui, ó. A Ana Clara S. Melo falou: eu participei do desafio e amei demais, vale super. Também não paguei ela pra falar isso aqui, tá, gente? É espontâneo. Quem aqui não fez a inscrição e quer participar do desafio, corre lá nos stories, tem o link pra você fazer a tua inscrição. E é isso. Eu me despeço de vocês, espero que vocês tenham gostado. Mandem esse vídeo para as pessoas que vocês conhecem. Me ajudem a ajudar mais mulheres que estão sofrendo com essa síndrome. Muitas vezes sem ver solução, sem ter perspectiva de um futuro bom. E a gente pode conviver com a SOP para sempre, sem sintomas, de forma natural, sem se entupir de hormônios, sem ficar aí, né, tomando doses diárias de veneno, como é o anticoncepcional, tá bom? Beijo, gente. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima live na quinta-feira.